decorrência de uma repartição do governo do Estado. Olá para você que acompanha o site Amazonas Atual. Nós estamos ao vivo diretamente do gabinete do prefeito Arthur Virgílio Neto, onde ele fala agora sobre furtos e roubos ao serviço público municipal, que segundo ele já ultrapassam 1.800 registros somente em 2018. Há alguns minutos, o prefeito entrou em contato, ligou para o secretário de Segurança Pública, para o ministro de Segurança Pública, Raul Judman, e solicitou na agenda do ministro uma reunião para tratar sobre esses assuntos da violência aqui em Manaus. A gente vai ouvir o prefeito agora. Na área estadual. Longe de mim querer incômodos na área estadual, não quero. Pelo contrário. Eu queria um governo que liderasse as suas polícias, que são valorosas, liderasse as suas polícias e estabelecesse conosco a cooperação que fosse possível a nós concedermos. Ao invés de cuidar de fofoquinha política, de eleição, eu tive o caráter de, mais uma vez, cumprir o meu mandato até o final. Contra tudo que é especulação. Cumpri meu mandato mais uma vez até o final e todos os meus mandatos foram cumpridos do primeiro dia ao último dia. Eu não consigo perceber uma pessoa trêfega dessas, trêfega mesmo, que estava, coitado, recolhido lá na casa dele quando nós fomos buscá-lo como aquele que não seria candidato mais e aquele que iria resgatar as finanças do Estado e aquele que iria preparar o Amazonas financeiramente para o sucessor que assumiria em 1º de janeiro. Vai assumir um sucessor em 1º de janeiro, isso a gente sabe. Agora, o que a gente não sabia, sobretudo eu que o apoiei, exigindo dele que fizesse trabalho junto com o Manaus, ao contrário, ele faz em concorrência com o Manaus. Eu fico tão impressionado com a mediocridade, quando é grande demais, ela assusta. Mas trabalho em concorrência com o Manaus é uma coisa que não cabe. Primeiro, não é possível concorrer com o Manaus. Manaus faz asfaltamento e infraestrutura todos os dias dos seus 4, dos seus 8 anos de governo. É nosso dever, nós sabemos fazer isso, somos especialistas nisso. Depois passa o verão, passa não sei o quê, se esquecem e voltam. O objetivo era, mais uma vez, engordar o eleitor. É uma coisa que merece um basta, assim. Nós temos os CREAs, onde já houve violação, no CRAS ainda a iminência de violação dos direitos mais básicos de crianças e adolescentes, nos CREAs, centros de referência especializada em assistência social, temos 5 unidades funcionando, então houve diversos atentados, assim como também o CCU do Parque 10, que já contabiliza... O que eu falei? Ah, o CCU, não, tá bom. Se mudar o nome, impedir esse assalto, eu mudava o nome de tudo. Mas é preciso mudar de governador, é preciso mudar... Essa que é a grande verdade, entendeu? É preciso mudar, Manaus tem que se voltar a ser governada por gente de caráter, gente que não se acumplicia com esses barões da droga. Então, aqui nós estamos. Educação. Educação, que tudo que um pai quer é que o filho seja melhor do que ele. Tudo que o pai deseja é que um filho seja mais capaz do que ele, melhor do que ele. Eu não consigo dormir porque eu tenho um filho fazendo vestibular para doutoramento no Japão e eu passo trocando figurinhas com a irmã dele a minha madrugada inteira. Estou dormindo mal por isso, porque ele já vai para a prova final, se Deus quiser, e se não passar é um valor enorme, se passar, ele tenta de novo, se passar é um motivo de muito orgulho. Todo pai quer isso para o seu filho. Todo pai quer o melhor para os seus filhos. Então, as nossas crianças estão sendo tratadas deste jeito. Vandalismo, assaltos, furtos, já praticados em 85 unidades de ensino, entre EMEFs e CIMEIs, 85 unidades de
de educação. E, inclusive, com algo parecido com sequestro, com a prisão de pessoas que foram feitas reféns. Me dou aqui exatamente os casos, parece que nem houve, parece que foi na Inglaterra isso, parece que foi lá em Sri Lanka, parece que não foi aqui. Perguntar para o governador, ele vai dizer que coisa grave lá em Sri Lanka. Estão sequestrando crianças e professores e se fosse aqui, eu não deixaria, parece atores de televisão daquela comédia antiga, né? Sendo a escola municipal Padre Calério, na BR-174, lá na BR, olha o sacrifício que faz uma criança para estudar na BR-174. E na CEMASP 01, no Coronel Dourado, ocorridas na última sexta-feira, dia 17/8. Ou seja, virou um hábito de respeitarem o poder público municipal. Virou um hábito. Seja porque talvez o prefeito não mereça simpatia de quem faz tráfico de droga, e disso eu me orgulho muito, seja porque não há a menor vontade de defender o funcionamento do serviço público municipal por parte de quem detém o poder de polícia nesse Estado, que é o senhor ainda governador Amazonino Mendes. Eu quis fazer essa denúncia e dizer mais a vocês que combinei já com o ministro Raul Júbilo para saber que providências ele poderia indicar ou adotar aqui, porque isso aqui é caso de intervenção federal. Não há governo, não funcionam as forças de segurança, aqui não há nada a não ser o poder quase absoluto das facções que se digladiam, se matam entre elas, levando de roldão a população civil, viciando criancinhas, e depois tem um vídeo circulando aí, decepando a criancinha parte por parte, com um facão, com terçado, e mandando a criancinha se auto-enterrar. Um episódio que jamais pensei que eu pudesse viver aqui na minha cidade, ou no meu estado, ou em qualquer lugar do mundo. Não acreditava que isso fosse uma coisa possível. Mas fomos ver lá. Minha mulher não conseguiu ver até o final. Eu vi até o final. Eu vi até o último detalhe. Eu queria me colocar à disposição de vocês. Aqui nós temos o secretário Nelson de Meio Ambiente, que cuida dos parques, onde os assaltos se repetem. O chefe da casa, o coronel da Serra, subsecretário da CEMED, que está aqui no lugar da secretária Kátia, o secretário Dante, que é da CEMASD, que tem a ver com os CRAS, com os CREAS, tem a ver com crianças vulneráveis. Aqui o coronel Brandão, que é o chefe da Casa Militar, o coronel Franclides, que é o presidente da SMTU, e aqui o administrador e economista Marcelo Magaldi, que Marcelo Magaldi quer me sugeriu uma ideia que eu aceitei. É o que nós podemos fazer. Acho que o que diferencia o homem do covarde é que o homem, mesmo quando acossado, ele esboça todos os gestos, ele tem que esboçar. Então, estamos contratando agentes de portaria, espero que com eficácia, simplesmente por nós não termos a mais mínima assistência de um governo que só vê eleição, só pensa nessa história do voto. E o voto para deixar enquistado no governo do Estado um pequeno grupo que é viciado em desvio de recursos públicos, é viciado em comprar viaturas para a polícia, mostrá-las, exibi-las nas ruas e depois deixá-las paradas, pagando aluguel
ao parceiro, o nome disso é parceria, pagando aluguel e as pessoas desassistidas. Eles não têm quem pilote, quem dirija essas viaturas. Viaturas viraram assim um desfile, um desrespeito, uma brincadeira. Eu realmente não aguento mais, É um quadro que noja mesmo. Eu tenho impressão de que não importa o pensamento de cada pessoa que está aqui nesta sala, entre profissionais do jornalismo ou não, mas eu duvido que quem quer que seja pertença a que rede de comunicação pertencer, não se sensibilize com esse dado que eu coloquei aqui. Não se sensibilize com o fato de que nós temos um governo que não está preocupado com a segurança dos governados. Não está preocupado. E por isso cruza os braços, termina sendo cúmplice de todos esses assassinatos, de todo esse aliciamento de jovens para o crime. Tudo isso sem esboçar nenhuma reação, mostrando apenas falta de coragem cívica, falta de coragem física, falta de coragem moral para exercer um cargo numa situação tão grave como nós estamos vivendo, um cargo desse porte de governador do Estado aqui na nossa cidade. Estou às ordens de vocês. Muito obrigado. Senhores, peço que os repórteres venham aqui para frente, que a gente vai gravar. Os câmeras vão continuar aí atrás ou vem para frente? Ficam atrás, né? Então, o prefeito fica nessa mesma posição. Bom, a gente ouviu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que falou sobre a onda de assaltos não só às unidades básicas de saúde, mas como também escolas e ônibus e transporte coletivo. Agora há pouco ele também ligou para o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, pedindo ali uma reunião para tratar sobre esses assuntos. Ele chegou até a falar em intervenção federal e é isso que a gente vai perguntar dele nessa entrevista. Só vem um pouquinho mais para trás. Só vem um pouquinho mais para trás, por favor. Pode vir mais para trás. Tá bem. Dá o microfone aí, mano. Só pode vir mais atrás, por favor. Ok para todo mundo aí? Podemos? Prefeito, o senhor reuniu a imprensa hoje com um tom de desabafo e indignação pelos altos números de crimes que vêm afetando os diferentes aparelhos municipais. E a sugestão, a cobrança é que a sociedade se una para colocar um basta nesse quadro de anomia. Anomia é o estado de não governabilidade, de não governo. Quando não tem governo, se fala que o país, o estado ou o município chegaram à anomia. São assassinatos diários, são furtos, são roubos, são violência, coação. Quando se assalta, por exemplo, uma UBS, os funcionários não querem voltar naquele dia. Entram em choque, o que é natural. Aí as pessoas que precisam dos recursos da UBS, elas ficam sem atendimento, porque naquele dia a UBS é fechada. E coincidência, isso acontece só com os próprios da prefeitura, não acontece com os próprios do Estado. Parece que os traficantes, eles respeitam o governo do Estado. E eles têm muita coisa contra, e é que bom para mim que eles tenham contra, tem muita coisa contra a prefeitura. O senhor também anunciou algumas medidas, prefeito, para reforçar a segurança nas UBS e escolas? A primeira medida, a mais justa que eu poderia tomar, era recorrer ao ministro Raul Jungmann, que hoje é quem controla as ações por parte do governo federal em relação a essas fragilidades nos estados. Mas aqui, atendendo à reivindicação de professores, de diretores de unidades de saúde, tudo, nós estamos simplesmente contratando agente de portaria. É uma reivindicação, isso dá uma certa sensação de segurança, e eu
farei isso, autorizei os secretários a fazerem isso. E, por outro lado, sei que a solução verdadeira viria de um enfrentamento a isso, com políticas sociais, eu não vejo, com políticas, públicas, políticas sociais públicas, educação maciça para nós enfrentarmos isso, nunca nos esquecendo que as notas maiores que nós obtivemos no último IDEB vieram de escolas localizadas nas chamadas áreas vermelhas. Isso é um dado que dá muita esperança. E, terceiro, nós precisamos ter o enfrentamento. Não adianta imaginar que não é para ter um enfrentamento. Tem que ter um enfrentamento. É ingenuidade por parte de quem acredite que não há necessidade de um enfrentamento, e é covardia por parte de quem tem o poder na mão e não o usa para defender os cidadãos de bem dessa terra. Estou cansado de ir a bairros e, quando fico até mais tarde num bairro, não parece ninguém, fica aqueles olheirozinhos, aquela coisa. Quando a gente sai, a população fica entregue a ninguém, fica entregue às falanges traficantes. Então, eu fiz um desabafo depois de pensar muito e uma denúncia. Mais do que um desabafo, isso é uma denúncia. Uma denúncia que será feita ao Brasil. Será feita ao Brasil. Vou denunciar ao Brasil o estado de desgoverno em que se encontra o Amazonas. O Amazonas não tem governador. O Amazonas tem um fofoqueiro que só pensa em eleição, só pensa em comprar pessoas, não pensa em outra coisa. Um fofoqueiro. Nós precisamos de um governador, de um homem inteiro. Um homem inteiro que seja capaz de realmente garantir a segurança das pessoas na nossa terra, e a nossa terra está insegura e as pessoas que nela habitam estão inseguras também. Uma intervenção federal no estado do Amazonas seria o ideal. Não, eu não falei em intervenção, não. Não falei em intervenção, não. Eu sou uma pessoa muito comedida, conheço razoavelmente as leis, e eu falei de providências que podem ser tomadas na esfera do ministro Raul Jungmann, o que pode significar e vir para cá um contingente expressivo da Força Nacional, alguma coisa assim. Mas intervenção não vejo ainda que seja o caso, e, portanto, eu queria só ficar com as minhas palavras, também sem ninguém colocar nenhuma na minha. Com o ministro Raul Jungmann ao telefone, esse encontro já vai ocorrer logo para que o senhor possa levar isso ao governo federal? Se Deus quiser, nesta semana. E nesse momento ele está na Colômbia, mas eu quero levar ele a minha inquietação. Não aguento mais isso. Acho que ninguém aguenta mais isso aqui. As pessoas que podem estão se mudando. É todo mundo indo morar fora. E não adianta, não é morando fora do Amazonas, não. Seria injustiça minha dizer que é só aqui que tem essa tragédia. Quem pode está indo para fora do Brasil. Está indo se mudar do Brasil. E ficam aqui aqueles teimosos, como nós, que insistimos que isso aqui ainda vai ser, de novo, uma terra de paz e uma terra de controle da polícia sobre o crime. Como é que o senhor enxerga toda a situação? O governo está entregando viaturas, está indo nas obras aí, o governo do estado. O senhor acha que isso é uma campanha eleitoreira, hein? Não, eu acho assim que o governador não fez nenhuma obra, deve 100 milhões de reais à prefeitura, deve 700 milhões de reais que ele queria receber, 238, aí a correção das 700, quando ele se elegeu prefeito, e estive com ele, com o prefeito Serafim Corrêa, que foi muito altruísta, porque o Serafim não tinha nada a ganhar com aquilo, mas foi lá conosco no Superior Tribunal de Justiça para nós reivindicarmos a distribuição justa do ICMS para os municípios, e aí Manaus teria até aquela altura de perdas estimadas em 238 milhões. E o prefeito amazonino estava louco, fez petição, contratou jurisconsultos, fez tudo para receber. Depois de eleito, quando ele era o governador e a dívida já era de 700 milhões, ele foi incapaz de parcelar isso em 50 milhões, 50 e poucos, 60 milhões por mês, para quitar o seu débito com a cidade que cedia o seu governo. Ele poderia fazer o governo dele lá em Pauini. Ele podia tranquilamente governar de Pauini. Ele não precisaria estar exatamente aqui em Manaus. Não precisaria necessariamente estar em Manaus. Manaus hospeda o governador. E o governador não trata com respeito a cidade que o hospeda.
Você falou que uma das medidas é falar com o ministro. Eu quero saber quais são outras medidas que a Prefeitura vai tomar agora, nesse momento, para conter esses... Nós temos muito poucas possibilidades de reação quando se trata de segurança pública. Nós, infelizmente, o poder de ação nosso, ele é muito restrito. Nós não temos o poder de polícia. O célebre Rudolph Giuliani, né, que o governador chama de Juliano, é uma coisa impressionante, porque o nome do homem é Giuliani. Então, se é Giuliani, vamos chamar de Giuliani. Se fosse Arthur, Roberto. Então, é Giuliani, o I no final. Vamos falar assim. O governador disse, não foi para ninguém, disse para mim, 4 anos. Eu falei, pô, morreram os netos dele, os meus, eu morri, ele morreu todo mundo. E o Giuliani fez, por 6 milhões de reais, apresentou um relatório. E a grande conclusão do relatório é que é impressionante, que o problema nosso maior está nas fronteiras. 6 milhões de reais para dizer essa platitude. Eu diria isso para ele de graça. Eu escrevo de graça para o senhor e pronto. Escrevo de graça, que o grande problema nosso é, de fato, esse jogo criminoso nas fronteiras que nos ligam a certos países e ligam certos países a nós. E depois, aí vem 5 ou 6 milhões, depois vem 30 milhões, que seria para ter o cadastro. Então, com esse cadastro, vamos descobrir a pólvora. A situação de Nova York era completamente diferente da nossa, porque o prefeito Giuliani, Rudolph Giuliani, o prefeito Giuliani, ele dispunha de pleno poder de polícia. E a marginalidade de Nova York, na época mais pesada, e eu digo isso porque vi isso pessoalmente, ela era incomparavelmente menor do que o que possa estar acontecendo aqui em Manaus. Incomparavelmente menor. Então, isso não resolve, isso é um simples jogo de cena, é mais um desrespeito, um gasto supérfluo e tolo, né, com o dinheiro público, para que nada disso apresente uma solução. A solução é tão simples, projetos sociais, ao longo de toda a extensão onde estão as áreas vermelhas. Proteção ao funcionamento dessas áreas reocupadas pela cidadania e enfrentamento policial duro à organização do tráfico. As organizações do tráfico são pelo menos 3. E, ao mesmo tempo ele teria que fazer investimento, como eu faço, investimento forte em educação. Está difícil fazer investimento agora com as nossas escolas sendo assaltadas, mas investimento faz com que Manaus seja a cidade que mais cresce no IDEB, então nós estamos impedidos de trabalhar como gostaríamos, porque a gente nunca sabe qual vai ser a próxima UBS assaltada, qual vai ser a próxima escola assaltada, qual vai ser a próxima violência cometida contra uma população civil, uma população desarmada, uma população que está em terror, que está sob terror, que está em absoluta situação de medo, porque o medo é imposto a ela diariamente e, sobretudo, a falta de providências governamentais, estaduais, elas chocam são braços tão cruzados que denotam ou muita covardia ou denotam cumplicidade. E o pior se for uma mistura de covardia com cumplicidade. Pior. Prefeito, a Secretaria de Segurança Pública, há um tempo atrás, anunciou um programa que seria a polícia nos ônibus. Só que o que a gente vê, de acordo com os dados da Prefeitura, é que as maiores ocorrências de assaltos são em ônibus. Então, não deu certo, praticamente, esse programa que a Secretaria de Segurança supostamente disse que ia dar certo? Eu nunca vi nenhum policial em ônibus, sinceramente. Eu vejo muitos ônibus, mas sem policial dentro. Eu lamento muito que seja assim, porque sempre anuncia, né? Aí dá aquela manchete, enfim. É um governo do faz de conta, uma situação do faz de conta, revelando um profundo desrespeito pelo estado do Amazonas. No interior,
delegacias estão fechando 6 da tarde. Quer dizer, tem que haver um acordo entre o assassino e o assassinado. Diz assim, olha, não me assalte depois de 6, porque eu não tenho como me defender. Me assalte antes de 6, quando, às vezes, o único policial que está lá pode tomar alguma atitude. Então, está lá. Nós estamos vendo aqui, burocratizando a ação policial, estamos vendo a falta de confiança no líder. Se você não tem confiança no líder, você perde a capacidade de se arriscar, de enfrentar, a gente sabe dos problemas que tem, a gente sabe como a política para a segurança ela é torta a partir dos salários, assim, dá uns aumentos que a sua situação fiscal não aguenta, ao mesmo tempo não é o aumento que as pessoas lá esperavam. E vai ficando assim um governo do engana, do me engana que eu gosto. Aliás, do me engana que eu não gosto, eu pessoalmente não suporto. Na verdade, eu tenho verdadeiro desprezo por gente que age assim e por ações desse tipo. Obrigado. Em relação a esses números, o senhor faz algum apelo ao governador Amazonino Mendes? Em relação a esses números de furtos e roubos, o senhor faz algum apelo ao governador? Eu tenho que fazer apelo, digamos que eu faça, sabendo que não resulta em nada, sabendo que ele está preocupado, ele não quer brigar nem com o bandido, porque o bandido tira voto dele, né? Então ele não quer brigar com o bandido, ele não quer brigar com ninguém, ele está... o maior sinal é que como assaltam a gente aqui e como não fazem nada com os próprios do Estado. Isso é uma prova de cumplicidade, de falta de respeito, né? É realmente um desalento você ter um Estado governado por uma pessoa desse tipo. Obrigado. A gente ouviu o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, falou sobre esses números de furtos, roubos em unidades básicas de saúde e no transporte coletivo. Chegou a falar com o ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, para pedir uma reunião para conversar sobre quais medidas serão tomadas para conter esses números. A gente encerra a nossa live por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.